Olá, tudo bem? É com muita satisfação que a gente começa aqui o nosso segundo dia da nossa capacitação da Rede de Proteção à Criança e Adolescente, promovida pela Procuradoria Especial da Criança e Adolescente da Assembleia, com o apoio da Escola do Legislativo, aqui do Centro de Mídias da SEDUC e da Operação Caminhos Seguros. Para quem não me conhece, eu sou Débora Menezes, sou deputada estadual e eu sou Procuradora Especial da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa. E de antemão, eu já quero deixar à disposição de todos vocês que nos acompanham aqui em Manaus ou no interior, o Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente da Assembleia e também a Procuradoria da Casa, que foram ferramentas e órgãos, criados por nós para que nós possamos ter dentro da Assembleia também, um olhar atento às nossas crianças e adolescentes, porque isso é muito importante para integrar aí com todo o trabalho que já é feito de forma belíssima por todos os componentes da rede de proteção. Vocês podem contar conosco. Bom, eu já estou acompanhando aqui todo mundo que já deixou o seu bom dia, pessoal de Nova Olinda do Norte, pessoal de Urucará, pessoal de Carauari. É muito bom saber que tem tantas pessoas nos acompanhando, pessoal de Maués, de Tonantins, de Santo Antônio do Içá, um beijo grande para vocês e eu fico muito feliz que nós tenhamos, nos 4 cantos do nosso estado, pessoas comprometidas com a pauta da criança e adolescente. Bom, hoje nós vamos contar com 4 convidados muito especiais, que representam diferentes frentes de atuação. O delegado, doutor Davi Jordão, que é da Polícia Civil do Estado do Amazonas, que é responsável por conduzir aí as escutas qualificadas e as investigações em casos de violência sexual. Doutor Davi, seja bem-vindo, dê aí as suas boas-vindas para todo mundo que nos assiste. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui, ceder este espaço e aproximar sempre a polícia ao cidadão de bem. Essa é a nossa função também. Muito obrigada. Temos também a nossa convidada, que é a psicóloga Francilane Mendes, que ela é especialista no atendimento de traumas da infância e reestruturação emocional das vítimas e vai estar conversando com a gente sobre esse tema. Franci, seja bem-vinda aqui à nossa capacitação. Te agradeço pela presença. É sempre um prazer estar aqui novamente e participando dessa formação da Caminhos Seguros e agora dentro do Núcleo de Proteção da Criança e da Procuradoria da Infância, na Assembleia Legislativa. Então, estamos aqui para passar alguns conhecimentos, mas também para aprender muito e só tenho a agradecer. Também temos a nossa convidada, Núbia Santos, que é assistente social e tem ampla experiência em políticas públicas de proteção e articulação de rede. Núbia, dê aí as suas boas-vindas para todo mundo que nos acompanha hoje. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, e a gente vai conversar bastante um pouquinho sobre a prática, do serviço social, no acompanhamento a vítimas, de abuso sexual de crianças e adolescentes no dia a dia do serviço social. E também nós temos o Emerson Oliveira, que é da Superintendência Regional do Trabalho, e ele atua na fiscalização nos casos de trabalho infantil e mendicância. Emerson, obrigada pela sua presença, obrigada por ter vindo aqui a brilhantar o nosso dia e também capacitar todos aqueles que estão preocupados com as nossas crianças. Também quero agradecer o convite da participação aqui da fiscalização do trabalho, nessas temáticas que são tão relevantes, tratando sobre trabalho infantil, sobre mendicância, que são problemas que afetam a nossa infância, criança e adolescente, e de que forma nós podemos atuar para combater, mas também para prevenir esse tipo de situação. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, então hoje a nossa capacitação vai estar dividida em 4 blocos e vamos começar falando de escuta qualificada. Ela como porta de entrada aí para a proteção. E quem está com esse tema é o nosso delegado, o doutor Davi, que vai aí poder fazer a sua exposição nesse momento. Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade e trazer algumas informações. Nosso objetivo aqui não é esgotar o tema, mas trazer vetores, informações, aspectos que sejam relevantes para tratar, deputada, esse tema tão caro para a sociedade. E dar voz à criança e ao adolescente, isso é muito importante. Por vezes isso fica perdido, fica difundido na sociedade e não se é apercebido aquilo que é o grito das crianças e adolescentes. Então vamos lá.
nossa participação é no sentido de quê? De apresentar que existem problemas. A primeira condição para tratar é ter a condição de verificar que realmente as crianças, por vezes os adolescentes também, são vítimas de violências. Os quadros de violência são tratados de diversas formas, né? As violações, podemos dizer, uma violação pode ser de diversas formas, mas há violações que vão ensejar em crimes. Então, existem violações que não serão crimes. Então, esse tipo de violação, ele vai ser tratado pela rede e pelos outros atores, e não pela polícia. A polícia, ela vai eminentemente tratar de crimes. Mas, para transliterar aquilo que acontece no cotidiano para configuração de um crime, é isso que precisa ser tratado, e nós estamos tratando aqui essa circunstância. Bom, violações existem? Sim. As crianças são vítimas? Por vezes, sim. E como essa violação de direitos se translitera como elemento de prova no judiciário? Porque é importante dizer o seguinte, que nós buscamos uma investigação para garantir que, efetivamente, aquele que cometeu um injusto seja criminalizado. E aquele que, porventura, passa por um período de investigação, seja também absolvido. Porque uma boa investigação é a garantia da defesa. Então, a Polícia Civil, ela tem esse condão. Não é uma polícia que busca simplesmente criminalizar alguém. Não, nós buscamos a verdade real dos fatos. Tá? E, para tanto, nós precisamos transliterar aquilo que é um fuxico, uma conversa de bar, em uma possível prova de crime. Por isso, no que diz respeito às violações, qual é o momento adequado para que seja captadas essas informações? Né? Qual seria o momento adequado? Quando nós temos a ocorrência criminal, ou seja, o crime, já houve uma falha. Uma falha, seja da proteção à criança e adolescente por parte de um familiar, por parte até mesmo dos órgãos de proteção, que deixaram aquilo acontecer. Então, já houve uma falha. Então, quando há uma prisão de alguém, para nós, já é uma derrota, porque nós não queremos a incidência criminal. Então, isso é uma situação que deve ser muito bem colocada. Agora, existe legitimação para que toda a rede de proteção e esses órgãos se articulem no sentido de promover o cuidado da criança e do adolescente? É isso que nós vamos tratar a seguir. Muito bem. Então, quando se fala em proteção, se fala muito assim, o juiz vai julgar, o autor, a vítima, são apenas essas pessoas que estão vinculadas à parte judicial, à promoção da prova? Não. O conselho tutelar, os policiais, a perícia criminal, os advogados, os assistentes sociais, os agentes de saúde, ou seja, toda a sociedade numa proteção integral. Então, aquele que porventura esteja nos assistindo agora, saiba, você também é responsável. Você também pode captar essas informações. E, pelo jeito, como a deputada colocou, já temos uma interação importante, né, deputada? É um tema que desperta. E ontem nós conversamos, né, no primeiro dia de capacitação, a diferença, né, da escuta qualificada para aquela pessoa que, no momento ali, ou no hospital, na escola, foi a primeira pessoa a receber aquela informação, o que deve fazer para não revitimizar. E hoje a gente está tendo, né, digamos assim, um outro olhar mais aprofundado da escuta, como essa porta de entrada, de fato, para proteção. Muito bem. Essa porta de entrada, ela é muito importante. Veja, a Polícia Civil tem um grande balcão, que é o boletim de ocorrência, através dos nossos investigadores de polícia, das delegacias especializadas, os escrivães que têm um olhar notável para o respeito à criança e adolescente. Mas, no entanto, nós, como policiais que somos, às vezes nós não temos a expertise necessária para aprofundar em uma informação. Aí nós nos socorremos daqueles que têm essa expertise.
como é o caso da Francelane Mendes, que é psicóloga. Francelane, é isso mesmo? A Polícia Civil se socorre de vocês? Sim. Geralmente, sim, porque esse olhar, né, a gente vai fazer mais, é um olhar mais clínico, muitas vezes, né? Precisa ser um olhar clínico, porque a criança, muitas vezes, ela não consegue falar, né? Ela está realmente ali naquele momento traumatizada e, às vezes, ela está com muito medo, né? Então, assim, a gente precisa entender naquele momento as emoções, como ela vai nomear essas emoções. E, muitas vezes, é até mesmo num desenho, né? Num desenho, a gente encontra ali traços que algo aconteceu com ela. As cores são importantes, o desenho, porque geralmente, quando elas são também muito pequenas, elas, mesmo sabendo falar, mas elas se travam, né? Porque, assim, infelizmente, como a maioria dessas violências elas acontecem dentro de casa ou então, né, intrafamiliar, de conhecidos, de parentes. Infelizmente, gente, aqui não é a Fran, nem o doutor, ninguém que está falando isso. São os dados. A gente queria que realmente fosse bem diferente, mas não. Então, como essa violência acontece dentro, geralmente são pessoas que elas confiam. E aí imagina que elas eram para confiar. E aí imagina, doutor Everton, elas perdendo essa confiança, ou então nunca confiaram. Então, elas ficam com medo de todo mundo, até elas ganharem a confiança de quem está fazendo aquele acolhimento, quem vai fazer aquela escuta, quem vai fazer a intervenção, isso demora, né? E demora, que eu digo assim, não é um processo fácil, né? Vai ter criança que realmente logo ela vai expressar no desenho, ou então ela vai falar, que eu já tive situações que ela falou, né? Assim também, como com certeza a Núbia já passou por essas situações, né? Assistente social. Então, assim, é um trabalho realmente bem minucioso que precisa ter muito cuidado e muita técnica, porque a gente, né, muitas vezes a gente precisa fazer o relatório e é dali que vai definir, né, o que vai acontecer naquela situação ali. Então, realmente, é a realidade que a gente passa. Muito bem. Olha só, o que nós queremos trazer para aquele que nos assiste é a noção de pertencimento. Essa pauta te pertence. Um dia você foi criança, você sabe o que é isso. Adolescente, teve seus anseios, e olha, tem um grupo de pessoas aqui que está pronto para ajudar. E nós estamos aqui para fazer o quê? Qualificar, para que aquelas informações não se percam pelo caminho. Por isso, agora estamos tratando caminhos seguros. Vamos lá. Seguindo, o que nós temos de legislação? O que nós temos de legislação para isso? Desde o ECA, se trata o quê? A proteção integral da criança. Proteção integral da criança. Isso é um princípio. Proteção integral da criança vai até da segurança alimentar. Não se pode cobrar uma segurança pessoal se não se tem segurança alimentar. Olha que os furtos, muitas vezes, são ligados a essa falta de alimento. Bom, então nós temos a proteção integral. Se é uma proteção integral, então vamos invadir o espaço da criança e adolescente? Calma lá, não é bem assim. Temos também o princípio da intervenção mínima. Veja, os atores estatais, eles vão agir meramente na sua atuação profícua, essencialmente naquilo que se precisa extrair de informação. Por exemplo, para nós que somos policiais, o nosso objetivo é que aquele fato seja transliterado em elemento de prova para posterior julgamento através do Poder Judiciário. Agora, quando essa informação não chega a raias do crime, ele pode ser tratado através da assistência social, que aqui está conosco também, representado por ela. Então, esta situação se espraia onde? Na intervenção mínima. Nós não devemos interferir no ser criança, no ser adolescente. Nós precisamos tratar para que ele possa se desenvolver. E nisso, nós temos que agir de forma que, com o Estado integrado, com a família integrada, com a sociedade integrada, e nós estamos aqui realizando o quê? Uma integração. Olha só, mais uma vez, você faz parte disso. Agora, a violência, ela tem diversas formas, e a violência
mais, podemos dizer assim, midiática do momento é o bullying. O bullying. E, deputada, as pessoas têm sofrido bullying, deputada? Isso acontece, deputada? Nossa, nós temos percorrido aí as escolas, né, tanto públicas quanto particulares, né, principalmente no último mês, onde a gente estava com a campanha Bullying Não é Brincadeira, fazendo, né, essa prevenção, conscientização, e é incrível como uma simples brincadeira, né, entre aspas, que aquela criança, na cabeça dela, entendeu como brincadeira, né, gera traumas muitas vezes irreparáveis que uma outra criança carrega durante anos. E hoje em dia, com o advento da internet, nós sabemos que também essas crianças, a gente não tem como muitas vezes mensurar, né, até onde isso é atingido. Então, aquela criança, quando ela se sentia parte de algo, e aí ela foi humilhada dentro de uma rede social por algum tipo de condição, ela considera aquilo ali totalmente irreparável, e de fato é. Então a gente precisa levar conhecimento, da mesma forma que as nossas crianças muitas vezes não chegam para relatar tipos de violência sexual, porque ela não entendeu o limite, né, entre um ato de carinho, né, e quando aquilo deixou de ser carinho, quando aquilo não é normal, porque como geralmente a psicóloga Franci falou, é cometido dentro da família de uma pessoa que naturalmente, né, a criança confia. Então ela tem dificuldade de saber que aquilo é uma violência. Então a gente leva também nesse trabalho de prevenção, né, conhecimento, para que ela entenda que aquilo é tipo de violência, e da mesma forma o bullying. Muito bem. E para isso, olha só, que coisa interessante. As crianças, elas falam. E olha, que eu tenho um pessoal lá em casa que fala muito, né? E só que essa fala, às vezes, ela precisa ser percebida. Como nós vamos perceber isso? Através de uma declaração espontânea. É a declaração espontânea da criança. A criança tem a possibilidade de dizer aquilo que ela bem entende e pensa. E, às vezes, o adulto, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, com a violência institucional e até a violência dentro da família, começa a instigar a criança. A criança está fazendo uma declaração espontânea de um possível crime que ela está sofrendo. Às vezes ela está contando, aí a pessoa translitera isso para uma curiosidade. Ah, mas como é que é? Mas como é que é isso? E vai puxando informação da criança com aquele olhar de curioso. Isso não deve ser realizado de forma alguma. Por quê? Quando o adulto ele se apresenta dessa forma, ela pode até criar uma fantasia. Então, a declaração espontânea que pode ser percebida através dos diversos atores, essencialmente, por exemplo, um professor que vê uma criança que passa a ter uma postura mais de afastamento, de isolamento, o professor chega para conversar, tudo bem? Aí ela, não está tudo bem, a minha casa está assim, dessa forma, eu estou sofrendo esse tipo de situação. E aí o professor ele tem que ouvir e deixar o ambiente adequado para que aquela criança possa prestar o quê? Uma declaração espontânea. Declaração espontânea não é declaração dirigida. Cuidado com isso, tá? Agora, a escuta especializada, que foi tratado também no último bloco, veja bem, a escuta especializada, ela é voltada para quê? Para as condições sociais, psicológicas da criança e do adolescente. A escuta especializada não é elemento de prova. Nós não temos interesse em fazer com que a escuta especializada se torne prova. Por quê? A grande massa dos problemas, deputada, podem ser resolvidos de outra forma. E a polícia não é o bastião da legitimidade, não. Nós não somos nós vamos resolver o mundo, não. Calma. Nós somos os últimos atores. Quando não tem mais jeito, chama lá o direito penal. Quando tem mais jeito, é com a polícia. Veja, e é bom que seja assim. Por mais que eu esteja aqui de uma forma mais simples,
cerveja, arma, aquela situação, algema, traz, às vezes, uma certa repulsa, não é mesmo? Hein? Imagina prestar um depoimento na delegacia de polícia ou prestar uma informação dentro de uma casa de acolhimento. É totalmente diferente, não é, deputada? Totalmente diferente. E é por isso que nessas revelações é importante que, e ontem foi frisado bastante pela delegada titular da DEPCA, sobre a importância de documentar, né, de não entrar em questionamento, até porque você, né, muitas vezes não tem especialidade para isso, não é um profissional, não é técnico, mas também você não pode se omitir de documentar aquilo que você está ouvindo para que sejam tomadas as devidas providências. Muito bem. Agora, no que diz respeito a crime, depois dessa documentação, aí é com a gente. De que forma? Num depoimento especial. Esse depoimento especial, ele vai ser tomado por uma pessoa treinada na polícia, perante a autoridade policial, perante o delegado, ou no judiciário, perante o juiz. Esse depoimento especial, sim, ele tem validade de prova. Por isso que todo o regramento deve ser observado. Mas, da mesma forma, é um tratamento adequado, é um tratamento voltado à qualidade do depoimento, com certeza, para a extração de informações que vão garantir ou uma condenação ou uma liberdade de uma pessoa. Então, é algo muito importante. E esse problema de captar uma informação e transliterar em prova, isso é um problema geral, que só foi tratado a partir de uma lei de 2017. Ou seja, é um tema muito novo ainda. Os fóruns ainda não estão prontos para receber essa demanda. Nem mesmo as delegacias. Eu tenho o prazer de trabalhar numa delegacia que tem uma sala de acolhimento, isso é muito bom. Eu tenho o prazer de ter, na comarca de Careiro, Castanho, uma sala especializada dentro do fórum, isso é muito importante, e foi advindo do quê? De uma lei de 2017, ou seja, uma lei recente. Então nós estamos aprendendo, estamos errando, mas com o interesse de proteger a criança e o adolescente. Mas vamos lá, por que isso? Porque esse tipo de caso que nós vamos relatar aqui, e eu já estou me caminhando para o fim, tá? Fiquem tranquilos que eu já estou me caminhando para o fim. Por quê? Veja bem, vamos lá. Olha só, as experiências vivenciadas numa delegacia talvez seja a mesma que está acontecendo aí na tua casa. Quer ver um exemplo? O caso da redação. Olha só, o professor lançou um tema de uma redação. Olha que interessante, meu amigo auditor. Um tema. Trabalho infantil. Começou a falar. E dentro da redação, pasmem, dentro da redação ela colocou assim, ó, o pai da minha amiga deveria ser preso. E fez toda a redação em primeira pessoa do singular. Olha que interessante. Primeira pessoa do singular, e o professor pegou a redação. Ei, menina, tá errado, hein? Não é na primeira pessoa, não. É na terceira pessoa. Aí, quando ele leu de forma mais profunda, ele percebeu, olha, aqui tem um caso, aqui tem uma violência. Então ele percebeu, registrou, informou o Conselho Tutelar chegou essa informação na delegacia de polícia e começamos a ouvir e chegou na prisão do autor, que era pai da amiga. Era o pai da amiga que cometia abusos contra a própria filha. Uma situação terribilíssima. Mas como chegou essa informação à polícia? Pela amiguinha. Olha o senso de pertencimento social. A amiguinha fez uma redação que foi percebida pelo professor. Então, amigo, professor, você é importante nesse sistema de proteção à criança e adolescente. Ok? Olha só. Isso é um caso, o caso da redação. Também nós tivemos um caso de uma rede social. Nas redes sociais, que a Francilane gosta muito de rede social, né, Fran?
Já estou te denunciando aqui, ela gosta muito de rede social. Olha, só uma informação aqui, nós temos diversos professores, né, dos nossos municípios do interior, e aí eu estou acompanhando aqui o nosso chat, que estão nos assistindo. Então, muito importante e obrigada por estarem acompanhando. Vocês são essenciais. A escola, geralmente, e principalmente a figura do professor, é uma figura de extrema confiança que aquela criança tem de tudo aquilo que ela pode estar passando em casa. Então, a sensibilidade, o olhar, a empatia ao ouvir é o mais importante nesse momento. E é verdade. E foi através de uma foto, uma rede social, que nós chegamos a perceber uma violação de direitos que eclodiu no crime. Uma simples foto. De forma inocente, né? Mas não tinha nada de inocente. A foto tinha um fundo que tinha um abuso ali. Então foi possível realizar. E também a autolesão. O que aconteceu? De forma muito rápida. A autolesão, ela é algo aparente. Ou seja, a gente consegue ver a lesão. E geralmente a mãe, o pai, o responsável, ou parte dela, né? Ele leva para onde? Para as casas de saúde, de atendimento de saúde. Então, um risco no braço, onde se fala, não, eu queria fazer uma tatuagem e deu errado. Calma, verifica. Pode ser lesão corporal. E essa lesão pode ser uma autolesão. Uma autolesão para chamar a atenção. E, através de uma autolesão relatada, registrada por um agente comunitário de saúde, nós chegamos à autoria e materialidade de um crime. Olha que coisa interessante, gente. E, de uma outra forma também, nós tivemos um abandono escolar. Simplesmente a criança sumiu. Imagine, deputada, a criança sumir da escola. Alguma coisa está acontecendo. Eu quero mudar de escola. Agora, meu amigo auditor, nos interiores, tem essa fartura de escola? Nem sempre, né? Nem sempre, muito pouco. E essa questão da abandono escolar ela é muito relevante mesmo, inclusive nas situações que a gente vai trazer daqui a pouco sobre mendicância. Não é raro nós encontrarmos nas ruas, né? Inclusive uma das fotos que eu destaquei aqui nos slides traz a foto de uma criança de palhacinho, né? E essa criança ela estava há 3 meses fora da escola. Então, você acende o alerta. O que está acontecendo com essa criança? Busca-se a família. Essa criança reiteradamente troca de escola ou é expulsa de uma escola para outra. Então, acende realmente esse alerta, como o doutor está destacando. E é verdade, isso efetivamente acontece. E também aconteceu porque ela estava sendo vítima dentro da escola. Dentro da escola, através de um profissional. Dentro da escola, estava sendo vítima através disso. Então, ela não queria mais a escola. Aí ela foi, mas eu preciso me alimentar, então eu vou realizar o trabalho infantil na rua. Então, através das nossas brilhantes assistentes sociais, foi possível identificação, trazer a informação e também criminalizar quem estava vitimando essa criança. Agora, finalizando aqui a minha participação, viu, deputada? Porque, assim, polícia tem que falar pouco é demais, sabe? Boa. Né? Sempre. Esse é o nosso jargão de sempre. E interagindo com os nossos amigos aqui que podem estar no chat. Queridos, cuidado com o fuxico ativo. Doutor, mas o que é isso? Fuxico ativo? Cuidado com o fuxico ativo. Geralmente fuxico, todos nós sabemos, né? Fuxico, fofoca. Tem várias pessoas que colocam, dá nome àquela conversa fiada de várias formas, né? Só que, quando o fuxico começa a ser ativo, um fala, outro fala, outro fala, outro fala, outro fala, esse fuxico ativo, cuidado. Pode ter uma ocorrência criminal aí. Pode ter um fundo de verdade. Tá? Então, esse fuxico ativo, quando várias pessoas passam a falar a mesma coisa, cuidado. Nós tivemos um caso emblemático, onde uma pessoa que gozava de uma respeitabilidade, agente público,
agente público, gozava de uma respeitabilidade na comunidade, começou, ó, ele é abusador. Aí outro, ó, ele é abusador. Ó, ele é abusador. Começou. Informação aqui, informação ali. Aí começou aquele fuxico ativo que saiu e foi, começou. E aí a gente vai começar a investigar isso daí. E como chegou essa informação? Através do Disque 100. Quando chegou o Disque 100, olha, o fuxico virou ativo. Ou seja, ele ativou a rede de proteção. O fuxico se tornou ativo, né? E começamos uma investigação e, por ele gozar dessa respeitabilidade, as pessoas não queriam o quê? Se envolver. Não quero me envolver. Eu sei do problema, mas não quero me envolver. Eu sei que a coisa está acontecendo, mas, ó, eu não vou prestar depoimento na polícia não, hein? Calma. Veja, testemunha. Há crime de falso testemunho. A testemunha é obrigada a prestar depoimento. Quem não é obrigado a prestar depoimento é o investigado, é o interrogado, é o réu. Ele pode até mentir. Agora, testemunha não. Você tem o dever de falar. E aqueles que são servidores públicos, mais ainda, é um dever ético e o dever, quando você assina como servidor público, você tem o dever de prestar informações vinculadas ao crime. Tá? Cuidado com isso. E falso testemunho é crime. Cuidado com isso. Nós estamos trazendo essa informação para que isso não aconteça. E gere no coração de todos aqui, seja sociedade civil organizada, seja a coleguinha de sala, todos nós temos que ter esse senso de pertencimento. E fazendo assim, a Polícia Civil vai ter elementos para criminalizar aqueles que realmente estão sendo autores de crimes. Autores de crimes. Então, já finalizando aqui, saiba, a Polícia Civil, ela realiza um depoimento especial, não invasivo. Lembre-se disso, depoimento especial não invasivo. Nós só queremos saber a informação correta, porque os crimes, essencialmente contra criança e adolescente, são crimes realizados a ocultas de testemunha, onde apenas a criança viu, a criança presenciou. Então, nós temos um cuidado para materializar essa prova de uma forma notável. Então, confie na Polícia Civil, confie na rede, confie nesses atores que aqui estão e faça parte de um grupo que está seguindo por caminhos seguros, viu? E estou à disposição para outras interações, viu? Não vou ficar sozinho aqui, não. Obrigada, sem dúvida. Nós vamos juntos até o final. E uma coisa importante, pegando o gancho, antes que você finalize, na dúvida, né? Denuncie. Porque o papel de investigar é da Polícia Civil. Então, às vezes, você identificou alguma anormalidade no comportamento da criança na escola, alguma coisa. Na dúvida, denuncie. Ah, Débora, e se não for nada? Incrível, a polícia está aí para fazer esse papel de investigar e dizer que não houve crime ou conforme for. Mas se tiver, e geralmente quando, né, a gente identifica alguma coisa que não está certa, a gente não vai ter sido omisso, né, quando de fato era o nosso dever e o nosso papel. Então, doutor Davi, muito obrigada. Vamos continuar junto aqui nessa interação. Mas agora a gente vai conversar um pouquinho sobre impactos psicológicos, né? O papel desse atendimento psicossocial, do psicólogo que é o nosso profissional qualificado para isso. Nós sabemos que a escuta, ela abre o caminho, né? Mas o acolhimento, ele continua ali no cuidado emocional com aquela vítima. A nossa criança, ela precisa de um ambiente seguro para poder ser tratado, para poder ressignificar a dor, para poder recomeçar. Então, o atendimento, né, dos nossos psicólogos, ele é o pilar para essa reconstrução. Então, psicóloga Francilane, eu te convido agora a startar aí, a conversarmos sobre esse tema, sobre atendimento, porque assim, a gente sabe que, de fato, é isso que transforma a realidade e faz com que essas crianças e jovens, né, que tiveram seus direitos violados possam, de alguma forma, prosseguir as suas vidas.
Deputada, tudo seria mais fácil se houvesse mais prevenção. Porque a gente sabe que as violências, elas são... Desde o início de tudo, as violências sempre estiveram presentes na sociedade. E eu até coloquei, né, no slide, desde os tempos da colonização, mas com certeza bem antes, né, e ainda em práticas alarmantes. Mas, assim, algo que me chama a atenção quando a gente a gente conversa sobre violência e também quando a gente estuda sobre a violência, né, que ela é chamada também de fenômeno, né, doutor David, ela é chamada de fenômeno. Então, assim, fenômeno a gente não explica. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente já tem muitas informações sobre a violência, né? Como ela acontece. Nós somos a primeira geração, e isso me impactou, tá? Que nós temos os dados. Nós temos os dados das violências no mundo inteiro. E isso a gente abre ali um aplicativo, a gente tem os dados. A gente tem as possíveis causas das violências. A gente pode falar todas? Claro, não, mas a gente já tem. E nós somos a primeira geração. Imagine que a geração do passado não tinha nada dessas informações. Né? Imagina como era, né? A gente fica muitas vezes no mundo só das ideias. Né? Sabemos, quando a gente lê um pouco a história, que as crianças, bem no passado, eram tratadas como mini-adultos, não é isso, doutor David? Mini-adultos. Então, as crianças não tinham os cuidados básicos, né? Doutor Emerson. Mas agora, gente, por que será que a gente tem tanta informação? Nós temos dados, nós temos as possíveis causas e as violências continuam. Alguém poderia me responder? Posso tentar? Por favor. Porque, olha só, as violências continuam porque a criminalidade, vou falar pelo meu espectro, fale na sua prática. Né? Ela eclode no meio da sociedade. E veja bem, se nós buscarmos a antiguidade, sempre houve crime. Sim. Tanto é que o primeiro código de crimes que a gente conhece, ouviu falar, né, de uma parte cristã, bíblica, é o quê? Os 10 mandamentos. E dos 10 mandamentos é o quê? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Rapaz, se naquela época, na época de Moisés, já tinha crime, entendeu? E não adulterarás, hein? Que agora não é crime mais não, fica tranquilo. Mas é verdade. É bíblico. Então, se lá naquela época já se tinha crime, ou seja, o crime ele pode ser previsível. Pode ser previsível. Uma rua que não é iluminada é possível de ter crimes. Consegui? Sim. Ajudei? Sim, mas Olha, quem mais... lembrando, só a todos que estão nos assistindo, nós estamos acompanhando o chat, tá aqui, o telefone está aqui para isso. Então, se você também quiser se arriscar e responder, aqui é um ambiente de aprendizado. Eu estou aprendendo, você também, faz parte de todos nós. Então, errar faz parte do processo também, mas não deixe de participar e também registrar a sua dúvida. Né? Utilize o chat, você participe aqui com a gente, isso é importante também para a capacitação. Então, até para clarear, né, o que é a pergunta que eu fiz aqui, eu trouxe alguns dados da Unicef de 2024, que fala que 1,6 bilhões de meninos e meninas no mundo inteiro sofrem castigos, mas castigos violentos. Aqui a gente não está em nenhum momento falando o que é disciplina, o que é educação, que isso aí realmente, claro, né, até para a formação da criança é preciso. Mas a gente está falando de violências que fere, que mata, que dói, que vai causar traumas aí para o resto da vida. Então, 1,6
bilhões de meninos. São os dados mais atuais que eu consegui. E tendo sempre os seus direitos violados. Então, gente, a gente fica assim, com tanta informação e as violências acontecendo. E, infelizmente, também temos dados que as violências elas acontecem, a maioria com crianças e adolescentes, principalmente as de cunho sexual, né, que é o abuso sexual, dentro da família. Dentro da família. Por isso, né, quando o Dr. David falou que é um dever de toda a sociedade, é para a gente entender que não o dever seria da família, mas quando a gente tem os dados que essas crianças estão sendo abusadas também dentro das famílias, então é um dever de todo mundo. E eu concordo muito quando a deputada falou aqui, gente, denuncia. Por quê? Eu sei que muitas vezes eu exagerei, né, em situações que meu Deus, eu acho que está tendo ali uma situação de violação, disso e aquilo, e às vezes eu ficava, né, falando com algum gestor, algum professor, vamos investigar, e eles, calma, eu digo, não, mas é porque assim, a gente pode perder essa criança. Porque quando a gente pega, né, vamos pegar agora os dados atuais de crianças que foram mortas, essas crianças foram mortas pelo pai, padrasto, hoje a família, o padrasto resolveu matar a criança. E não é assim. Isso foi construído. A criança estava dando sinais. Mas eu nem percebeu. Né? A criança teve um caso aí, né, de grande repercussão, que a criança puxava para andar, né? Estava aparecendo nas TVs aí, e a criança chegava e contava, me bateu, me apertou, contou na escola, né? Segundo lá o relato que eu li, contou até para a psicóloga, contou para a avó materna, contou para a avó paterna, contou para o pai, né? O caso Henri Borel. Então, assim, e aí? Ouviram a criança? Que chegou, a criança morreu. Então, assim, não é que vai chegar e hoje, claro, pode acontecer, lógico, né? Mas, geralmente, as crianças que morrem nas mãos de familiares, né, de amigos ou do cuidador, da cuidadora, a morte foi construída. Então, se a gente errar, vamos errar por excesso. Porque não custa nada. Né? Pelo menos a gente vai dormir tranquilo. Aquela criança ali, provavelmente, vai ser salva. E a obrigação, né, a obrigação que eu digo institucional, a responsabilidade de investigar se é ou não, é da polícia. Não é isso? Então, assim, eu tenho isso comigo. Eu prefiro errar por excesso, mas não por negligência. Né? Não por negligência. Se tem ali um índice, pode ser exagerado, ou não sei o quê, ela é assim mesmo, tudo ela vê violência, mas não tem problema. O importante é a gente saber que aquela criança vai ser salva. E aí, aqui a gente tem, né, também um caso real, que é... E aí, para quem está assistindo aí, né, as meninas aí do psicossocial, das escolas, criança criada pela avó. Foi abusada pelo avô dos 5 aos 8 anos de idade. Olha, vamos lá, criança, né? Quem gosta de estudo de caso, a gente, né, começa a escrever. Possivelmente, se ela está sendo criada pela avó, provavelmente, né, mãe, pai, enfim, tem alguma situação aí que ela foi parar, então já vem aí uma situação, né? Que já nos chama a atenção. Abusada pelo avô, dos 5 aos 8 anos de idade. Então, assim, a família que estava criando, ela teve os seus direitos violados. Né? Nessa fase aí, imagina, fase aí do desenvolvimento, né? Até 8 anos de idade. Ela não conheceu o pai, então, claro, a mãe conheceu, mas o pai ela não sabia nem quem era, não falava nem o nome do pai, não tinha registro do pai.
porque infelizmente, né, é outra situação. Aos 8 anos foi morar com uma tia, né? Houve problema dentro da casa onde ela era criada. Ela sofreu violência. Então agora vamos entregar para a tia para ver se lá o negócio melhora para ela, para a vida dela. Onde a criança foi abusada pelo marido da tia até os 11 anos. E continua, tá? Porque o caso é grandinho, não está ali, mas a gente continua. E aí depois um casal, amigo da família, levou essa menina para morar com ela, para morar nessa casa, e essa menina começou a ser vendida. Vendiam as fotos pela internet e vendiam o corpo da criança mesmo, agora já adolescente. E aí, gente, os prejuízos comportamentais, os prejuízos emocionais. Essa criança, agora já adolescente, ela pertence a quem? O doutor Davi falou muito em pertencimento. Aonde ela está pertencida, doutor Davi? Olha, nesse caso, eu vou passar para assistente social, porque tem que buscar a cadeia de custódia e ir atrás de cada um desses abusadores, porque o abusador ele tem uma característica, tá? Ele não para, ele dá um tempo. Exatamente, a gente sempre fala, ele dá um tempo. Foi só essa vez? Não. Se ele é abusador, ele vai fazer em outro lugar. Inclusive, eu vou até aproveitar a oportunidade, né? Nós temos um projeto de lei que acabou de se tornar lei aqui no estado, que cria o cadastro de pedófilos, né, aqui no nosso estado, para facilitar na elucidação de alguns crimes, para que dê mais agilidade. Entenda, uma pessoa que já foi condenada, foi transitada e julgada, ela precisa fornecer naturalmente para a justiça algumas informações. E se a Polícia Civil está investigando um caso onde na mesma casa tinha um avô, tinha um irmão e tinha um pai, e ela não sabe exatamente quem cometeu, né, aquele abuso, sabendo ou tendo um deles nesse cadastro de pedófilos, pode ser muito mais rápido de procurar esse caso, né, e de identificar por onde começar, que foi um dos casos que nós acompanhamos em Tapauá, com aquele bebezinho de apenas 6 dias de vida, onde na mesma casa tinha o avô, né, que poderia ser o abusador, o próprio pai, e tinha 2 irmãos, né, que tinham ali entre 16 e 17 anos de idade. Então, naquele momento, não se sabia, né, quem poderia ser, mas uma dessas figuras já tinha condenação. Então, através desse cadastro, que se torna realidade agora, né, e eu acho que, enquanto poder público, todos nós, né, temos a responsabilidade de facilitar, de contribuir. Então, essa lei tem esse objetivo de contribuir. Então, como poder público, a gente tem criado meios, medidas eficazes para agilizar, para que nenhum desses, né, criminosos fugisse, né, quando soubesse, né, da investigação, e rapidamente quem foi o criminoso foi preso e já tinha cometido outros crimes, só estava no interior diferente. O intrigante nesse caso que você trouxe, Fran, é que essa criança ela é vítima desde os 5 anos de idade. E já está na adolescência, sendo vitimizada novamente, né? E ali dentro do núcleo familiar, né? Entra naquela questão que vem sendo colocada aqui, de que outras pessoas podem ter acesso a essas informações, podem visualizar ou desconfiar dessa situação, a questão do fuxico ativo que o doutor trouxe aqui, vizinhança, escola, serviços de saúde. Então, quando nós falamos sobre a rede de proteção e sobre essa quantidade de pessoas que têm acesso à criança vítima de violência, nós estamos falando de um grupo muito maior de pessoas que são também culpadas por omissão, por negligência, além de todos esses familiares, né, que não cumpriram com o seu dever de cuidado, foram relatados aí nesse caso. Então, dos 8 anos até a adolescência, em que espaços essa criança frequentou que pessoas ela contatou também e que puderam ter acesso, ou pelo menos desconfiar de mudanças de comportamento, desconfiar de um determinado tratamento destinado pelo avô, pelo tio, por outras pessoas para essa criança.
Perfeito, doutor. Na verdade, assim, a intenção, né, claro, a gente tem vários casos, mas a intenção, nesse caso, é essa de onde é que essas pessoas estavam? É porque quando você deixa só a família, isso aí mostra que não é assim. Desculpa, Núbia. E nesse caso, né, Francis, se não tiver um trabalho, né, bem feito, né, com essa criança, possivelmente ela vai entrar no mundo ali que não tem mais volta, né? Ela vai começar a se prostituir mesmo, né? E geralmente quem aquele ciclo ali, aquela redondeza que sabe que aquela criança passou por isso e ela tá já adolescente, está passando por isso, eles vão atrás, entendeu? Eu tenho casos que eu acompanhei em comunidade rural mesmo, que os próprios vizinhos iam lá atrás da adolescente, dava, tipo assim, um quilo de salsicha para fazer essa exploração sexual daquela criança. Infelizmente, é o que acontece, né? A realidade, né? Em vários municípios, ramais, acontece isso, né? E se você não tiver esse olhar, se você não tiver esse acompanhamento a essa família e tirar a criança desse ciclo, infelizmente, as nossas crianças, nossos adolescentes vão ficar nisso, né? Nesse vício, né? Nesse vício. E a gente tem que ter essa preocupação, a gente tem que ter esse trabalho, a gente tem que continuar nessa luta para tirar essa criança desse meio. Sim, Núbia, com certeza. E assim, vocês viram, desde os 5 anos, agora 12, e ela continuou sendo vítima. Então, assim, dizer que ninguém percebeu, ninguém viu, por que não denunciaram? Anônimo. Mas é uma denúncia anônima. Eu não quero me meter. Gente, se metam, porque, assim, imagina os traumas, as situações dessa adolescente agora. Né? Porque muitas vezes, e a Núbia colocou muito bem aqui, essa menina vai para a prostituição e o que mais você vê é alguém julgando. Gente, ela não conheceu outra situação. A única situação que ela conheceu foi essa, que o corpo dela tinha que ser ali manipulado. Então, é isso que ela conhece. Né? Então, assim, às vezes, né, Jung já diz que é mais fácil julgar do que pensar. Né? Então, vamos pensar, né? Vamos ter assim, uma empatia, vamos, né, se fosse minha filha, eu sei que pode estar sendo duro, a gente aqui não está culpando ninguém, mas que essa criança, né, ela foi vítima assim, de várias pessoas que ali negligenciaram, foi. Né? Foi, não tem como dizer que não. Né? Então, assim, mas aí aqui a gente identifica, né, as violências, porque não foi só uma violência, sendo que uma violência já causa desastres, né, dependendo da situação, do tipo de violência, mas foram várias. E aí eu destaco a negligência dos que estavam em torno dessa criança. Né? A negligência de quem sabia que essa criança estava passando de vários lares e não fez nada. E aí vem a exploração sexual. Né? Essa criança foi explorada sexualmente. Primeiro pelo avô, depois venderam o corpo dessa criança. Entra o trabalho infantil, né, doutor? Que muitas vezes as pessoas pensam, mas o trabalho infantil, agora as crianças não podem fazer nada. Claro que podem, gente. As crianças podem fazer as tarefas de casa, sim. Arrumar seu quarto, ajudar a mãe, lavar a louça. Isso aí não tem nada a ver com o trabalho infantil. O trabalho infantil é quando está prejudicando a criança no seu desenvolvimento físico, psicológico, social. Isso que é o trabalho infantil. E nesse caso aí, essa menina foi vendida. O corpo dela foi vendido. Ela foi explorada sexualmente. E a exploração sexual, ela é configurada, reconhecida pela OIT, inclusive, como uma das piores formas de trabalho infantil. Muitas vezes a pessoa não entende que também existe essa exploração. É um trabalho, mas é um trabalho que é proibido para crianças e adolescentes. É um trabalho sexual.
Então, na medida que você explora essa atividade, né, você está explorando também trabalho infantil e muitas vezes outras formas de trabalho infantil podem levar e facilitar questões de abuso e de exploração, por exemplo, trabalho infantil doméstico. Né? Traz aquela menina do interior para ajudar lá em casa. Eu vou, né, ofertar educação, ela vai ter uma profissão, mas na verdade ela se converte num babá, uma idade que não é adequada. O babá tem que ter pelo menos 18 anos. Ela passa a cuidar da casa, também não é adequado para criança e adolescente. Essa exploração do trabalho doméstico é diferente de atividades de convivência, de arrumar sua cama, de dobrar sua roupa. Isso é diferente de você ser responsável por um lar, ser responsável por outra criança. E no ambiente fechado ali, você está propenso a situações de abuso e de exploração também. Então, algo que deveria dignificar a criança, né, que é o ditado popular, o trabalho dignifica, pode ser, na verdade, um instrumento, um meio para levar a criança a ser vítima de exploração. Também tem muito a ver com a questão da educação sexual, né? Que a gente, hoje, praticamente os pais não conversam sobre isso, né? Aquela questão da educação sexual, que você tem que conversar com seus filhos, suas filhas, né, doutor Davi? Falar um pouco mais sobre isso. E também nós temos visto um outro fenômeno, que é a adultização das nossas crianças, né? Às vezes, quando a gente vê até coisas que parecem inocentes, uma competição de dança, né, para a criança, mas você vê a criança dançando músicas que têm conteúdos e linguagem totalmente inapropriados, né? Até pode acontecer no ambiente escolar ou em qualquer outro ambiente, a gente acaba adultizando, acaba sexualizando aquela criança, e aí ela entende que para ela ter algo, ela precisa, né, chamar atenção com o corpo dela, e aí a gente entra novamente nesse ciclo. Exatamente. E aí a gente também encontrou aí, né, um outro tipo de violência aí para quem está fazendo aí o estudo de caso, o cyberbullying, né? Porque agora não é que assim agora é o da moda, não é isso. É porque o que está em evidência. É o da moda, sim. Hein? Ah, é? Tá bom, então. É o da moda, sim. Olha aí. Então agora você vai falar sobre o cyberbullying. A ocorrência criminal, ela tem níveis, tá? Tem alternância. Então, ora é uma forma de crime, ora é outra. O cyberbullying entrou nessa vanguarda, pode dizer assim. Tá? Sim, sim. E aí eles vendiam, né, as fotos, além de vender o corpo dessa adolescente, agora já adolescente, né, eles vendiam as fotos. Então, gente, quantas violências dentro, nesse caso, com uma criança. E aí? Se tivesse sido, vamos pensar se tivesse sido tudo diferente, né? Ela não tivesse passado por nada disso, a rede não tinha sido acionada, porque ainda bem que em algum momento, né, alguém denunciou. Mas aí, gente, essa trajetória aí, você sabe o que é cuidar, acolher essas crianças, esses adolescentes vítimas desses tipos de violência? E aí a gente tenta minimizar esse sofrimento e esses traumas, né, com o nosso trabalho. Mas, gente, não é uma tarefa fácil e acreditem, é dolorido. É doloroso, chega a doer, até mesmo para o profissional, né? Que tem pessoas que acham que o psicólogo, a psicóloga não se comove, né? Às vezes a gente é chamada de fria, ou então que passa a mão em todo mundo. Não é bem assim, né? Eu sei, eu já ouvi isso. Mas sabem que não é isso. Na verdade, a gente sabe que a dor psíquica, a dor do trauma, você não se sentir pertencido, você não ter referências de alguém, você não tem uma pessoa que você admira. Gente, o amor, ele começa na admiração. Agora, você imagina o que é para uma criança não admirar ninguém. Porque as pessoas que era para ela admirar, né, quando elas são vítimas dentro de casa, de violências, as pessoas que eram para ela admirar, elas têm medo. Tipo assim, até mesmo para o profissional, eu sei que é difícil. A gente não consegue mensurar, tá? Dizer, ele está passando, sofrendo, isso. Mas a gente consegue entender.
Porque, assim, né, no meu caso, eu não lembro, né, não passei por violência, né, tive, assim, meus pais muito amorosos ali, né, com os cuidados, claro, com as disciplinas, com isso. Então, assim, fica difícil até isso, mas a gente precisa estudar, né, o comportamento para entender, mas mensurar nunca. Nunca a gente vai conseguir dizer eu sei o que você está sentindo. Né? Na verdade, a gente diz, estou aqui e vamos começar esse trabalho juntos. Né? Para você ter alguém, para você começar a confiar no sentido de ressignificar. Né? No início, a deputada Débora falou, ressignificar, e é isso mesmo. O processo é de ressignificação. As crianças não vão conseguir esquecer os adolescentes, mas eles vão ressignificar. Eles vão dar agora, uma visualização, né, naquilo que aconteceu, naquele trauma, novos caminhos, a gente vai abrindo esses novos caminhos, novas possibilidades. E muitas vezes eles se tornam pessoas assim que vão lutar, né? A gente escuta eles falarem assim, agora eu quero ser psicóloga porque eu quero trabalhar com isso. Eu quero ser assistente, entendeu? Então, assim, é bem gratificante, mas a gente ainda vai chegar lá. Né? E aí a gente vai dizer que o abuso sexual contra a criança é considerado um fator de risco para o desenvolvimento. Né? Eu estou falando aqui do abuso sexual, porque, infelizmente, dentro das violências que a gente está aqui, né, falando nessa Operação Caminhos Seguros, o abuso sexual, são dados assim, alarmantes. Né? O doutor David, que está na delegacia, ele sabe disso, como é... Você fica... Meu Deus, é todo dia praticamente, né? É todo dia. É todo dia, doutor? É verdade. Todo dia. Isso, e esse diário de ocorrências criminais toca o profissional, com certeza toca o profissional, né? E eu queria entender, deputado, um pouco mais também, sobre o que fazer quando nós encontramos alguém em mendicância na rua. Como fazer, deputado? Vamos conversar sobre isso. Eu vou, logo no bloco 3, a gente vai falar sobre formas de violência, né, sobre trabalho infantil, e aí a gente fala um pouco sobre, na prática, depois da fala do Dr. Emerson, que trouxe 2 exemplos aqui excelentes para a gente, na prática, o que fazer, principalmente quando uma pessoa que está até ali, num semáforo, né, fica com dúvida, sabe, dou, não dou, ajudo, não ajudo, aquele tipo de trabalho. Mas a gente vai já falar sobre isso no bloco 3, após a fala da França. Se acalma. Sem spoiler, né, Pro? Sem spoiler. Sem spoiler. Então, assim, todas as violências, gente, que aqui, desde ontem, né, no primeiro bloco, já foram citados, com certeza, né, a assistência social vai falar mais sobre isso, elas podem causar traumas, sim. Né? E, como eu disse, eu trouxe aqui a sexual nesse momento, mas vocês viram que nesse estudo de caso nós tivemos várias violências identificadas, né? E a negligência. Então, mais uma vez, vamos denunciar. Denuncie, gente. Se não quiser falar o nome, não precisa. Geralmente, quando você denuncia, né, anônimo, eles perguntam o que está acontecendo. E você tem que ter os dados do endereço, né? Não é isso, doutor? O endereço da pessoa... Né, se for não importa, você tem que ter os dados da situação. Não se preocupe com seus dados, que eles nem precisam disso, porque a situação vai ser ali para a criança, né? Tentativa de salvar a criança. Esse é o objetivo. E aí, como a gente falou, tem os possíveis danos, né? A gente sabe que tem danos, mas a gente usa essa palavra os possíveis porque também cada ser humano ele é uma caixinha de surpresa, né? O ser humano ele tem sua subjetividade. Então, muitas vezes, a forma que eu vou reagir não é a mesma que o outro vai reagir. Mas, geralmente, tá? Nós temos aí esses transtornos, né? Geralmente, quando você passa por qualquer tipo de trauma,
logo no início, você tem o transtorno de estresse pós-traumático, que a gente chama o TEPT. E um exemplo. Você está ali numa rua e vem alguém, tal, te assalta, né? Leva teu celular, que não é difícil. E você fica, né, ali com medo, traumatizado, que a gente chama aquele trauma que pode acontecer ali durante aqueles 15 dias. Né? Você vai dormir, acorda assustado, não consegue dormir. Isso aí é uma reação, né, química, totalmente química, que o corpo está dando, que você precisa ficar em alerta. Né? Porque ele não tem como saber que aquilo não vai acontecer logo em seguida. Né? Então, você deu um alerta ali para ele, e aí ele vai responder dessa forma. Mas imagina no caso, né, que foi lido, que a criança ela sofreu o abuso, ela sofreu as violências de 5 a 12 anos. Geralmente, quanto tempo ela ficou em alerta? Quanto tempo ela ficou com medo? A vida toda, praticamente. A partir do momento que ela, né, 5 anos, ela está ali entendendo que ela já está interagindo ali. Geralmente, né, algumas pessoas lembram da sua infância a partir dos 5, né? Tem gente 4, tem gente 7. E aí, olha lá os danos, gente. Né? Olha os prejuízos neuropsicológicos. Né? E quando a gente traz aqui os prejuízos neuropsicológicos, a gente está... esses prejuízos, eles causam... Eles podem ser ambientais. O ambiente de medo, o ambiente de violência, eles causam prejuízos neuropsicológicos diretamente ali. Né? O cérebro se maturando, se formando, e aí tem as funções aqui executivas, né? E que é aquela que a gente vai ter atenção, as nossas habilidades socioemocionais. Olha aí, gente. Olha os prejuízos. Porque esse cérebro está se formando, ele está se maturando ainda, né? Ele está no forninho ali. E já, segundo alguns estudos, isso pode ir até os 20, tá? Né? Que antigamente se falava que era só até adolescente, já estava tudo formadinho. Mas tem novos estudos aí que pode ir mais além. E aí, imagina os traumas aí diretamente. Vamos pegar dessa criança aí, que estava sempre em alerta, sempre com medo, sem confiar em ninguém, sem ter referência em ninguém, os danos que estava acontecendo no cérebro dessa criança. Né? E isso entra também, que são os danos que a gente chama do neurodesenvolvimento. E aí? Causou danos. Reparar danos no cérebro, tá? Claro, a gente sabe que tem a neuroplasticidade, que com muita terapia neural, com muitos processos, mas se está difícil até o acolhimento, muitas vezes, se está difícil até a denunciar, sim. Imagina aí o processo que vai ser até essa criança ou esse adolescente. Então, assim, o custo é muito alto quando não se trabalha a prevenção. O custo é muito alto quando não se denuncia ali. Você já está desconfiando do que está acontecendo. Então, vamos denunciar, gente. Vamos denunciar. E aí, dentro desses danos, né, a gente pode ter as crises de ansiedade, os diversos transtornos, né, que a gente vê aí no dia a dia, borderline, autolesão, que são situações que estão em sofrimento, e até o suicídio. Então, os danos, gente, são muitas vezes irreparáveis. Nós recebemos algumas perguntas aqui, mas antes de responder, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pausa, né, como nós fizemos ontem, de 3 minutos, só para a gente ir ao banheiro, aí nas suas casas, no colégio, às vezes responder até um telefone para voltar 100% focado. Na volta, a gente responde essas perguntas aqui do chat, aproveita, se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui pra gente, e começa a falar do tema sobre mendicância, sobre trabalho infantil, o que fazer na situação dos semáforos, e qualquer outra dúvida que surja, a gente já se vê em 3 minutos aqui mesmo.